Ó, são 4 horas e 16 minutos. Eu fiz um programa hoje pela manhã e foi um programa muito especial, muito lindo mesmo. E ali, a Érica de Maceió me escreveu e disse assim: Dalcides, eu queria saber sobre o livro de Ruth, que é um dos livros do Antigo Testamento. Eu vou aproveitar que eu estou ao lado de Luciano Stein, é um grande teólogo, conhecedor da Bíblia, e eu vou fazer um programa especial para você de Maceió, Érica, que me escreveu, e eu vou trabalhar esse tema hoje. De tal forma que ao longo desse programa, você vai, no finalzinho dele, dizer assim: hoje eu sei o que é a história de Ruth no Antigo Testamento. Luciano Stein, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pela presença, por estar aqui com vocês, Dalcides. É sempre muito bom poder contribuir com aquilo que Deus me tem dado. Você me ajuda, então, detalhes sobre o livro de Ruth, a história de Ruth. Gente, não tem ideia o quanto eu quero fazer hoje um programa para que você conheça algo que certamente ou você, assim, nunca esteve tão atenta, nunca aprofundou. Eu quero te ajudar a ter mais conhecimento sobre Ruth, essa mulher forte, essa mulher do Antigo Testamento que marcou gerações. Você vai entender por quê. Está só começando, ao vivo, repleto de curiosidades bíblicas, o nosso programa Escolhas da Vida. Vem comigo, vamos lá. Ó, eu estou entrevistando Luciano Stein, mentor, teólogo, escritor, palestrante. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele. Hoje, eu vou até pegar aqui, ó, me passa a Bíblia que está ali. Isso, exato. Ó, eu estava fazendo o programa pela manhã e a Érica, lá de Maceió, escreveu. E Luciano, fez uma pergunta que pode ser a dúvida de muita gente que está me acompanhando. Gente que, inclusive, nem sabe que existe o livro de Ruth. Eu queria que você aproveitasse esse momento para me ajudar a contar essa história. O livro de Ruth. O livro de Ruth tem uma história fantástica e é muito fácil de ler, porque são 4 capítulos que a pessoa lê em 20 minutos. Ela lê toda a história. Ela conta um período em que ocorreu em Israel, no chamado Tempo dos Juízes, período dos Juízes. E então nós estamos falando que essa história aconteceu cerca de 200 anos, aproximadamente, antes do rei Davi. E como é que aconteceu? Havia uma família que morava na cidade de Belém. Belém é a cidade que Jesus veio a nascer depois. E, aliás, é muito, muito lindo você ir ao Campo dos Pastores em Belém, que hoje é território palestino, e poder ver ali o local onde aconteceu o desdobramento da história. Quando Elimeleque e Noemi, que tinham 2 filhos, um chamava-se Malom e o outro Quilion, estavam em Belém, que significa casa de pão, enfrentaram uma fome, que era coisa muito comum naquele tempo, era a principal crise, fome ou guerra. E tendo fome, eles ouviram falar que em Moabe, que era uma nação vizinha dos filhos de Ló, descendentes de Ló, aquele sobrinho de Abraão, lá da história do Gênesis, a partir do capítulo 13, lá havia pão. Então Elimeleque disse para Noemi assim: vamos pegar os nossos filhos e vamos para Moabe. E pegaram e saíram da casa do pão de Belém, que não estava tendo comida, ir buscar resultado e provisão lá. Chegaram lá, começaram a trabalhar e os filhos se casaram. Quilion casou com uma mulher chamada Orfa e Malom casou com Ruth. Só que pouco tempo depois, tanto Elimeleque quanto Malom e Quilion faleceram. Ou seja, uma mãe perdeu 3 filhos. Perdeu 2 filhos e o 2 marido. filhos e o marido, isso. As outras perderam só o marido. A Noemi perdeu o marido e os 2 filhos. Tá. Assim, em sequência. E Ruth? Ruth era a viúva de um dos filhos de Noemi. E quando isso aconteceu, Noemi se viu sozinha com 2 noras. E disse: eu não tenho o que fazer aqui. Eu vou retornar para a minha cidade, porque lá eu tenho familiares. Perfeito. Eu vou buscar lá. Eu já estava na faixa dos seus 50 e poucos anos, que naquela época era uma idade considerada um ancião. Quem tinha essa idade já era respeitado por ser idoso.
E elas, vou retornar para lá. E as duas noras, em respeito à sogra, começaram a acompanhar ela juntos. Só que no meio do caminho, Noemi fez a leitura. Já está difícil eu me cuidar sozinha e eu chegar lá na minha família para sustentar a mim. Vou sustentar mais duas? Não, não dá. Chamou as duas e disse assim, olha, minhas filhas, eu agradeço muito vocês terem esse cuidado comigo, mas voltem para a casa dos pais de vocês. Estejam com os pais de vocês. Orfa e Ruth choraram juntos ali e Orfa se despediu da sogra e foi embora. E Ruth agarrou ela e fez uma das maiores declarações de amor da Bíblia. Não é de um homem para uma mulher. Calma. Qual foi essa declaração, então, de uma nora à sua sogra? Isso. É isso? Você entendeu? Essa nora, então, perdeu, né, o esposo, né? E a sogra, né, que perdeu o filho, estavam as duas juntas. O que é que essa nora fala a essa sogra e que é uma das mais lindas orações que se tem na Bíblia? Estamos contando a história de Ruth, o livro de Ruth. E eu quero que você veja qual é essa declaração de amor que essa nora faz à sua sogra em 1 minuto. Ó, deixa eu te contar uma coisa. Você entendeu que nós estamos contando a história de uma mulher ainda nova, né? E fica viúva, mas resta ela e a sogra. E ela faz uma das mais lindas orações, na verdade, ou declaração de amor que se tem na Bíblia. Sim. Ela faz essa declaração de amor à sogra dela. A sogra, quando a sogra disse, volta para a tua família, eu não posso mais te dar um filho, porque naquela época havia uma lei chamada Lei do Levirato. Que lei era esta? Era uma lei que dizia que se uma mulher morresse sem ter gerado filhos, o irmão do falecido ou o parente mais próximo deveria assumi-la como esposa, porque a poligamia era uma prática social daquele tempo, reconhecida pela lei. Então, Noemi disse, eu não tenho outro filho para te assumir, eu não posso cuidar de ti, eu não sei o que vai ser nem de mim, o que dirá eu ter que levar você junto comigo. Volta para sua família, né? Para a casa do seu pai, sua mãe. Volta para lá. E tenta reconstruir sua vida. Aí ela diz assim, você vai achar isso no capítulo 1, versos 16 e 17. Não me instes para que te deixes, nem me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que tu fores eu irei. Aonde tu pousares, onde tu dormir, eu vou dormir também. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E me faça o Senhor outro tanto, que não seja unicamente a morte, a única coisa que me separe de ti. Ó, dá uma olhadinha, uma nora que chega a fazer uma declaração de amor dessa à sua sogra. Mas essa sogra também acho que devia ser bem bacana, né? deveria ser uma pessoa excepcional. Excepcional, a ponto de o marido morreu e ela diz assim, olha, eu continuo com a senhora, viu, minha sogra? Porque a senhora é uma mãe para mim. Olha, onde a senhora for, onde a senhora estiver, passando necessidade ou não, eu vou fazer companhia e eu vou cuidar da senhora. Sim, e aí Ruth, dizendo isso, Noemi olhou para ela e disse, já que eu não posso fazer nada para que tu volte para casa dos teus pais, então vamos seguir caminho. E foram até Belém. Quando chegaram em Belém e contaram a notícia, Noemi aí desaba. Ela desaba. A sogra, ela desaba. Porque aí ela viu como ela chegou de volta. E teve que contar a história da morte do marido e dos 2 filhos. Ela emocionalmente, ela quase que entra em colapso. E a primeira coisa que ela diz é o seguinte, não me chamem mais Noemi, porque o significado do nome Noemi é doçura, agradável, suave. E ela estava ferida com tanta perda. Ela estava completamente arrasada. Ela diz assim, a partir de agora o meu nome é Mara, porque eu estou amargurada de espírito. Lembra quando Moisés saiu do Egito com o povo e chegaram às águas, e as águas de Mara tinham porque as águas eram amargas? Ela diz, eu agora, a minha vida está amargurada. Eu não sou mais doce, porque Noemi é doce. Opa,
Aqui tem um detalhe importante. Você que está em casa, muitas vezes uma pessoa doce, uma pessoa assim, que é uma fofura, uma pessoa que você fala assim, nossa, como é uma pessoa encantadora. Às vezes vem o sofrimento, vem a perda, às vezes vem aquele momento quase assim insuportável e você fala, nossa, essa pessoa está diferente, essa pessoa está amarga. Essa pessoa está sofrida demais. Você entendeu a história até agora? Ruth, essa mulher que perdeu o marido, a sogra diz para ela, filha, agora volta para casa do seu pai e sua mãe que eu não tenho como sustentar você, eu não sei mais o que fazer. Ela diz, minha sogra, eu continuo ao seu lado, aconteça o que acontecer, eu continuo ao seu lado. Só que naquele momento, essa sogra também está assim desfalecida, né? Essa sogra está assim sofrendo demais. Como é que vai terminar essa história, meu Deus? Tá no livro de Ruth, Antigo Testamento. Mas para você não ter que ler agora, então espera mais um minuto e nós vamos contar o final dessa história. Vai lá. Nós estamos contando aqui sobre o livro de Ruth, esse livro do Antigo Testamento. Para que, a hora que você estiver conversando com alguém, e esse alguém é religioso, esse alguém às vezes é até de uma outra religião que não católico, aí você fala, nossa, eu descobri então que Ruth, ela perdeu o esposo, o marido, mas ela amava a sogra. E ela diz para a sogra, olha, eu quero fazer companhia para você. Onde você for, eu quero. Essa sogra devia ser assim, uma sogra muito carinhosa, uma sogra muito boa. Acontece que a sogra, a Noemi, certo? Isso. Ela até quer trocar o nome dela, porque de identidade. Claro. Trocar o nome é mudar a identidade. A natureza dela foi mudada por um golpe da vida. Ela perdeu o marido e 2 filhos, ela perdeu tudo que ela tinha. E ela ficou sem a estrutura. Inclusive sem recurso financeiro. Sim, totalmente. E ela chega e vai buscar acolhimento em algum local que era da família. E chegando lá, amanhece o dia e Ruth vai sair. Vai aonde, minha filha? Eu vou ver se consigo rabiscar alguma colheita. O que ela estava querendo dizer com isso? Havia um artigo na lei judaica, tem até hoje, que quando alguém fazia uma colheita, aquilo que caísse no chão não poderia ser recolhido. Então, se caiu o fruto, se caiu o trigo, se caiu a cevada, tu não pode juntar. Tu tem que deixar ali para que o pobre, o estrangeiro, a pessoa que passa, ela vai atrás e vai recolhendo, porque aquilo é a colheita do necessitado, é a colheita do pobre, porque caiu da tua mão, então tu não recolhe. Não seja avarento, não seja mesquinho de querer pegar tudo para ti. Isso está tudo no livro de Ruth. Está escrito no livro de Ruth que ela vai fazer isso. Só que ali no livro de Ruth, a explicação está em Levíticos, está em Êxodo, Deuteronômio, está no livro da lei. Então, Ruth diz assim para a sogra, eu vou procurar um lugar para ter alimento, porque não vou ficar dependendo de esmola de ninguém. Nós somos viúvas, mas não queremos caridade, nós queremos trabalhar. E Ruth era uma mulher determinada, era uma jovem determinada. E ela sai. E ela vê um campo, que era um campo grande, uma colheita grande, muita gente trabalhando, e ela se coloca entre aqueles que rabiscam a terra, que recolhem o mantimento que cai. E vai recolhendo ali. De repente chega o dono do campo e olha o pessoal trabalhando e vê que tem alguns que estão lá fazendo esse recolhimento, que era normal. Mas ele vê uma jovem lá que ele não conhecia. Ele conhecia os outros pobres da cidade, que estavam sempre no entorno do campo dele. Esse que era aquele homem bom? Boaz. Homem bom. O homem bom, um dos homens mais ricos da cidade, um homem nobre, distinto, um homem justo, um homem que tinha fama de ser sábio e de ser empreendedor. E ele vê Ruth. Ele vê Ruth e ele diz, essa pobre eu não conheço, eu conheço os outros pobres que me pedem coisa. Essa aí é nova. Ele chama o capataz da colheita e diz assim, quem é aquela ali que está entre os outros? Essa é a Ruth, a nora de Noemi, porque a cidade toda já estava sabendo da história. Mas era muita desgraça, né? Sim. Perdeu o marido. Todo mundo sabia. A sogra que tá triste, tá acabada. Aí ele pergunta, e o que ela fez agora? Não, ela tá ali junto com os outros, recolhendo o que cai. Aí ele diz pro servo assim, não repreenda ela, não xingue ela, porque às vezes eles queriam pegar coisa do saco das colheitas. Deixa ela pegar o que ela quiser, ninguém toca nela, porque o que ela fez pela sogra, em acompanhar até aqui, já é um gesto de uma pessoa distinta.
E aí, Que uma teria falado assim, É. minha sogra, que bom que a senhora está mandando que eu vá Isso. cuidar da minha vida. e aí Boaz chega nela e diz, olha, eu não quero que você vá recolher em outros campos. Eu quero que tu fique aqui nas minhas terras e que tu recolha. Já dei ordem aos meus criados que deixem você ir beber da água deles e para você pegar o que você quiser. Deu essa ordem. E ela, então, com isso, ela se quebranta, porque ela vê a generosidade de um homem famoso, um homem muito rico, que olha para ela com piedade sem ela ter pedido nada. Você acha que nessa hora o coração dela já se entusiasmou? Isso Foi. é da natureza humana. Ó, você está entendendo a história de Ruth? Porque eu quero que a cada dia, a cada programa, você aprenda um negócio novo. A história de Ruth, essa mulher que perde o esposo, ao mesmo tempo a esposa, né, assim, com o coração apertado mesmo, sofrido, diz para a sogra, eu vou ficar ao seu lado, eu não vou abandonar você. Você já imaginou uma nora dizendo isso para uma sogra? O marido já faleceu, entendeu? E ali aquela sogra sofrida diz, eu estou sofrendo muito, mas eu fico junto com você, mas nós vamos partir e vamos nós duas recomeçar a nossa vida a partir de agora. Minha gente, qual é o final dessa história do livro de Ruth? Você tem dois caminhos. Vai abrir agora a sua Bíblia e vai ler, ou você vai esperar 1 minuto e em 1 minuto eu trago a resposta para você. Conta da história de Ruth, resumindo para você, ela perdeu o esposo, mas a sogra dela diz, filha, eu não posso cuidar de você, vai embora, filha, vai cuidar da sua vida, volta para casa do seu pai e sua mãe. Ela diz, o quê? A senhora cuidou de mim também, eu amo a senhora, eu vou ficar do seu lado. Esta sogra, ela está desmontada. Ela diz, eu não sei mais o que fazer, mas nós vamos encontrar trabalho. E elas não quiseram viver de esmola, elas quiseram ir para o trabalho, ir para o campo. Sim. E ali no campo, ela começou a trabalhar, a jovem começou a trabalhar. Sim. De repente, o homem rico do campo olha e diz, essa moça jovem, ela se interessa por esse dono do campo. E ele certamente já se sentiu tocado. Sim, só que aí acontece o seguinte, ela chega em casa... E ela chega em casa com muita colheita. Ela chega em casa carregada de grãos. E quando chega, Noemi olha para aquilo tudo e diz assim, minha filha, onde é que tu foi? Que tu voltou desse jeito? Aí ela diz assim, olha, eu fui rabiscar no campo de um homem que foi muito generoso comigo. Que homem era ele? Qual é o nome dele? O nome dele é Boaz. Boaz? É o homem mais importante. Tu estava no campo de Boaz. Sim, por quê? Porque ele é um dos nossos remidores. Lembra da lei do levirato que eu falei agora há pouco? O que era? Já que o marido faleceu, os pais faleceram, o parente mais próximo a assume como esposa, para gerar filhos e dar nome ao falecido, para que o falecido não ficasse sem herdeiros. Ou seja, a Ruth pode... Aí, Ruth poderia casar com Boaz. Noemi, que estava num abalo emocional, de repente ela tem revigorado nela a autoestima e diz assim, esse homem é a chave da mudança da nossa vida. Veja bem, uma mulher que perdeu o marido e os 2 filhos, ela entendeu uma oportunidade. Você não pode jamais, diante de um luto, diante de uma traição, de uma perda financeira, perder a capacidade de enxergar as oportunidades que surgem a você. E eu fico imaginando que outra possibilidade seria as duas, uma lamentando com a outra, ih, deu tudo errado, nossa, e você? Eu estou em depressão, eu estou aqui no fundo do poço. E dependendo de esmolas. Isso. Não, nós vamos trabalhar e vamos tal. E apareceu esse moço. Isso. E a sogra, ela diz naquele momento... E aí ela mostra, aí Noemi... É um bom homem. Aí Noemi manifesta uma visão empreendedora. Uma visão empreendedora. Ela diz assim, você continua lá com esse homem, até que chegue a hora da colheita. Então eu vou dizer para você o que é que tu tens que fazer. E Ruth continuou. E quando ela fez isso, chegou a hora da colheita. Aí Noemi disse para ela, não, agora tu fica comigo, tu não vai aparecer lá. Quando chegar a hora do banquete, tu vai, aí deu um banho de loja. Deu um banho de loja em Ruth, por quê? Porque elas tinham tanto trigo, tanto grão, venderam aquilo, não dava conta de comer tudo, venderam, compraram roupas. Deu uma arrumada nela. Deu um banho de loja, tá? Fez um cabelo. Isso tá na Bíblia, tá aqui. Fez um cabelo. Ruth, capítulo. Tem 4 capítulos. Nós estamos falando do 3 agora, tá? Nós estamos falando do 3. Tá tudo aqui, a palavra de Deus. Tá aí. Então um a banho de loja. Incentivou ela aí Ruth ficar bonita. Ela estava lá, suja, suada, escabelada. Ela tomou um banho de loja, tá? Ficou perfumada, ficou cheirosa e diz assim: tu não aparece, tu fica escondida.
quando terminar a festa, que tu vê aonde ele for dormir, tu segue e te deita nos pés dele. Por quê? Porque naquele tempo, quando uma mulher estava afim de um homem, ela se deitava nos pés dele quando ele ia dormir. Quando o homem estava afim de uma mulher, ele tirava o seu casaco e jogava a sua capa e jogava em cima dela. Significava que ele a queria. Essa era a linguagem. E Boaz tomou vinho, jantou e foi lá pro local, pro celeiro onde estava guardada a colheita. E se deitou para dormir. E lá pela meia-noite, ele sente nos pés dele um corpo. Quando ele sente nos pés dele um corpo, ele se arrepia, porque o que será que está acontecendo? Não é normal? E no escuro, quem é que está aí? Ele diz, aqui é Ruth, tua serva. Estende sobre mim a tua aba ou a tua capa, porque tu és o meu remidor. E ele diz assim, não, minha filha, não sou eu. Tem um parente mais próximo do que eu. Eu não posso te tocar enquanto esse não abrir mão do direito que lhe pertence. Vou resumindo agora. Esse que teria o direito, ele abre a mão e Boaz, ele diz assim, olha, eu vou ficar com você. Você vai ser, a partir de agora, a minha esposa. Vai ter um negócio nessa história. A última coisa tem um negócio nessa história. Porque o programa está quase terminando, mas a gente vai saber o último detalhe. E nesse último detalhe, eu quero que você entenda como é que são as coisas de Deus. Às vezes é lá, na morte, na perda, no desespero, está no fundo do poço. Opa, surgiu alguém e esse alguém aqui é a resposta de Deus para a minha vida. Talvez tenha alguém na sua vida que seja a resposta de Deus para você. Eu estou quase terminando o programa, mas eu quero saber o final dessa história. Vai, até fica em pé agora para nós, sim, terminar essa história. Livro de Ruth. Você que está em casa entendeu o início e o meio, só que não entendeu o final da história. Ela se casa ou não se casa? Sim, ela se casa com Boaz, porque Boaz adquire o direito de ser o remidor dela. E a união dos dois gera um menino chamado Obed. Noemi pega o Obed e cria como se fosse filho dela. A Noemi, a sogra, como se fosse filho dela, cria o Obed como filho dela. O Obed depois casa e gera um filho chamado Jessé. E Jessé gera o grande rei Davi. Você entendeu que no meio dessa confusão toda de perda, de ficar viúva e vou cuidar da sogra, vai caminhando, e dá à luz ao grande rei Davi. Uma mulher que padeceu necessidades, que teve grande luto, o bisneto dela foi o rei de Israel, de onde vem a linhagem do Messias. Jesus é descendente de Ruth. Eu só queria dizer uma coisa para você que está em casa. Histórias como essa você pode encontrar no Instagram desse menino bom aqui, Luciano Stein. Luciano, qual é o seu Instagram, filho? Luciano Stein Oficial. Instagram, YouTube, nas redes sociais. Tá aparecendo Luciano Stein aí, Oficial, isso aí mesmo. Luciano Stein Oficial. Luciano, ele realmente é um dos maiores conhecedores da Bíblia. E é por isso que eu trago o Luciano no meu programa. Porque realmente, de Bíblia, esse homem entende. De palavra de Deus e teologia, eu estou diante de uma das maiores autoridades desse nosso Brasil. É por isso que eu quero que você siga, @Luciano Stein Oficial. Luciano, meia-noite, posso contar com você aqui? Não conta comigo. Nós vamos fazer um programa especial a partir da meia-noite. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Tchau. Obrigado.